Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós aquietamos agora, Deus, o nosso coração e aquietamos a nossa mente diante da Tua presença, Senhor. Nesse momento, Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas mentes cativas ao Teu Espírito. Queremos estar com toda a reverência da nossa mente, do nosso coração, à Tua palavra, Senhor. A voz do Teu Espírito. Espírito Santo, fale, mais uma vez, no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou terminar aquilo que eu estava falando domingo passado. Então, a galera que não estava aqui domingo passado, talvez fique um pouco, meio que perdidinho, né? Mas qualquer coisa, depois você entra lá no Metalcast e ouça a pregação de domingo passado. Tá ok? Tá lá. É um instrumento do reino para vocês usarem sempre. E é muito interessante que às vezes tem coisas que acontecem aqui, que a gente está falando aqui, e muitas vezes passa desapercebido na nossa mente, naquele momento. Aquilo passa, né? Muitas vezes a gente está aqui no culto e de repente dá aquela telinha azul na mente, como diz o Léo, né? Você está aqui concentrado na palavra, mas de repente, a tua mente divaga. Você fica pensando na morte da bezerra, pensando em qualquer outra coisa, menos na palavra. Tá certo? Então é um instrumento porque na hora que você está ali diante da pregação ali, você pode pausar, você pode verificar o contexto bíblico, verificar a referência bíblica, tudo mais ali. E tem coisas que realmente fala de uma maneira diferente. Hoje de manhã eu estava ouvindo a pregação de domingo passado e como aquilo é impactante, né? As verdades da palavra, como elas impactam, nos desafiam a mudança, né, na nossa vida. Amém? Nós estávamos falando a respeito de considerar-se morto, porque estar morto em Cristo é uma realidade histórica que aconteceu e, portanto, passado não se tem como mudar, ok? Passado não se tem como mudar. Uma vez que você está morto em Cristo Jesus, morreu. Você morreu em Cristo e ressuscitou para uma nova vida nele, ok? Falei sobre essa questão do contraste entre a realidade vivida no dia a dia, pelas questões que acontecem na nossa vida ligadas ao pecado, que eu e você muitas vezes praticamos no dia a dia, que não deveríamos, mas é uma realidade que está ali. Não temos como fugir dessa realidade, de que o pecado está ali, diariamente na nossa vida, confrontando essa realidade em Cristo na nossa vida. Certo? Nós estamos em Cristo, somos santos em Cristo, santificados em Cristo, ressurretos em Cristo, renascidos em Cristo para uma nova vida, porém, habitamos num corpo que ainda está sujeito a questões carnais, a inclinações, a pecados e outras coisas mais. E aí entra uma questão que é a luta entre o nosso espírito e a nossa carne. E aí depende muito daquilo que eu alimento todos os dias. A quem eu alimento? Então, por exemplo, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra, de devocional, uma vida de oração, uma vida de busca de Deus, isso implica que eu estou alimentando tudo menos o meu espírito. Tá certo? Então a gente muitas vezes quer viver um tipo de cristianismo meio que de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E volto a falar, a vida cristã não pode ser vivida por quem não é nascido de novo. E um nascido de novo não pode viver inclinado para o Espírito se ele não tem uma vida de busca de Deus, de inclinação realmente para as coisas do Espírito. Por isso que muitas vezes você vê gente que está 10 anos na igreja, 5 anos que seja, ainda é carnal. Ainda é direcionado por uma mente carnal e não por uma mente do Espírito. Tá certo? Então você precisa sujeitar a tua mente totalmente às questões do Espírito. Voltar a tua mente às questões do Espírito. Porque se você não volta as questões da tua mente para o Espírito, você vai voltar automaticamente para as questões da carne. Não há em cima do muro
né? A gente tem uma tendência, que eu acho muito interessante aqui do que Brennan Manning ele contrasta, e ele nos desafia. Porque a gente tem uma tendência sempre a medir a nossa espiritualidade na horizontal. Tá certo? Então, como eu olho para o lado e eu vejo pessoas que são piores do que eu, em questão à vida cristã, eu me contento com isso, e a minha espiritualidade eu me baseio nisso. Bom, eu sou podrinho, mas nem tanto. Né? Tem Gogotano ali que é mais podre do que eu. Então, eu estou no meio caminho, estou no meio termo. Tá certo? E Brennan Manning, na assinatura de Jesus, ele nos desafia que o nosso padrão de espiritualidade, de caráter cristão e de vida cristã, sempre foi Cristo. Sempre foi na vertical. Eu baseio a minha vida, a minha experiência cristã em Cristo, e não ao lado, e não para os lados. Porque se eu olhar para os lados, aí um se escora no outro, né? Aí vira um monte de palanque manhado. Toda vez que você pergunta, como é que está a tua vida, meu irmão? Está benção, está igual palanque manhado, né? Tá certo? Dificilmente você conversa com pessoas que falam assim, como é que você está? Eu estou bem. Eu estou muito bem. Estou muito bem em Cristo, caminhando em Cristo, buscando uma vida de santificação, sempre, buscando as questões do Espírito. Geralmente é uma luta, né? Uma luta para ter uma vida de devocional, uma luta para ter uma vida de oração, uma luta. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre permanecer em Cristo apesar da vida. Permanecer em Cristo apesar de todas as questões contrárias que eu e você vivenciamos todos os dias. E é difícil. Muito difícil. Quantas vezes eu quis desistir de estar em Cristo, de vazar mesmo, fugir disso, de não querer. E muitas vezes eu fui em busca disso e não consegui. Certo? Graças a Deus, que o nosso Deus é soberano, nos elegeu nele e não se tem como fugir disso. Graças a Deus por isso. Lá em João 15, no versículo 4, eu acho que o Fábio não colocou, né, no data show, não. Né? O Fábio foi se despedir do Cornélio, para o Cornélio voltar daqui um mês. Eu achei lindo isso. Né? Eu falei, tá bom, Fábio, vamos me despedir. Foi me despedir para não voltar daqui um mês? Que despedida é essa, né? João 15, no versículo 4, é uma realidade que eu e você temos que estar atentos. Que diz respeito à continuidade daquilo que se iniciou na nossa vida. Jesus ele fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se não permanecerem em mim. A realidade desse texto, daquilo que Jesus está falando, é algo que vocês temos que estar atento. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise a respeito da minha vida no que diz respeito a uma vida de frutos. Uma vida de frutos. O fato de eu não estar gerando frutos na minha vida pode denotar algo errado comigo e com você. É o Exu Pedrinha, eu acho. E aí? Por que isso? Por quê? Por que que os frutos, os não frutos da nossa vida denotam alguma coisa de errado? Por quê? Porque Jesus está falando que a vida nele, quem está nele, produz fruto. Quem não está nele, não pode produzir frutos. Ok? É isso que ele está falando. Que se você permanece nele, você produz fruto. Se você não está nele, você não pode produzir frutos. Ok? Então esteja atento a isso. Esteja atento como é que está essa questão na sua vida. Porque muita gente às vezes fala para mim que tem questões de timidez. E quando se fala de fruto, eu não estou falando a respeito de evangelismo, de sair na rua e evangelizar. Eu estou falando sobre a vida diária. Gerar frutos de mudança na sua casa, gerar frutos de mudança no seu casamento, gerar frutos de mudança na sua paternidade, gerar frutos de mudança no seu trabalho, gerar frutos de mudança na sua faculdade, na sua escola, nas ruas, aonde você estiver. Tem que haver frutos de mudança para aquele que está em Cristo.
Quem não está em Cristo, não pode e não tem como. Tá certo? Então, você percebe que a palavra, ela sempre vai centralizar a vida cristã em Cristo. Está dizendo assim, é simples para você produzir fruto, permaneça nele. Caminhe com ele. Caminhe com Cristo que você produz fruto. Fora disso, não tem como. Não tem como. Por isso que tem gente que passa a vida inteira dentro de uma igreja e não produz fruto, não produz mudança de vida. Eu não entendo por que isso. Por que ainda está? Né? Por que ainda está? Então Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Amém? Efésios 2, 5, 6. Quero que vocês abram lá em Efésios 2, 5 a 6. Uma outra realidade espiritual com relação a mim, com relação a você. Depois lá no Metalcast, eu quero que vocês escutem uma pregação que eu falei lá no retiro, a respeito de Efésios 1. Tá ok? Está lá no Metalcast. Ouçam essa pregação a respeito de Efésios 1. Está lá no Metalcast, depois vocês escutem ela. Que isso daqui que eu vou falar agora é um complemento daquilo que eu falei a respeito desse capítulo. Diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? Repita comigo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? Ressuscitou ou não ressuscitou? Então aquilo que eu estou falando aqui é uma abobrinha? Pipe está inventando uma nova teologia? Está inventando uma heresia? Ou aquilo que eu estou falando aqui é aquilo que Paulo está falando? Ou Paulo está mentindo? Nós ressuscitamos ou não ressuscitamos com Cristo? Ressuscitamos, amém? Não é isso? Ou então vamos pegar um errorex aqui na nossa Bíblia e passar em cima ou rasgar essa página fora da nossa vida. Ok? Se o texto está falando, nós ressuscitamos com Cristo, estamos ressurretos com Cristo por meio da fé. Amém? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está sentado em Cristo Jesus? Nos lugares celestiais. Aleluia! Nos lugares celestiais. Quando Jesus envia aquela comissão de 70 homens lá para pregar, para anunciar, que vão pregar nas regiões vizinhas ali, eles voltam todos jubilosos, porque eles tinham feito milagres, porque eles tinham expulsado demônios. Jesus olha para eles e fala assim: olha, não vos alegreis por causa dessas coisas. Se alegrem porque os vossos nomes estão a rolar na eternidade no céu. Se alegrem porque os vossos nomes estão a rolar na eternidade. Só sei de uma coisa, que o meu e o teu nome estão no céu, num livro, antes da fundação do mundo. Está lá. Então não é uma questão de demônios se sujeitar ou não, isso é pequeno. De haver milagres ou não, isso é pequeno. O que me alegra o coração e que tem que alegrar o meu e o teu coração é porque os nossos nomes estão escritos na eternidade. Na eternidade. Não sei como que isso está acontecendo, mas sei que está lá. Só sei que Cristo nos fez se assentar nesse lugar. Lá na eternidade, nós estamos assentados nele. Aonde ele está assentado nesse momento, eu e você estamos nele assentados. Estamos nele assentados. Isso denota autoridade, isso denota herança. Denota que tudo aquilo que pertence a ele, pertence a mim e a você. Por que eu vou trocar isso por outra coisa? Há uma evidência com relação ao cristianismo, e que ele contrasta com todas as demais religiões, que é o seguinte: nós temos uma questão ligada ao cristianismo que é interessante. A questão mais óbvia que nós temos
de praticidade que a gente visualiza, pelo menos em questões práticas, talvez haja uma outra verdade, é que nós nascemos nesse mundo e morremos e acabou, certo? Eu não tenho nenhum tipo de memória de uma vida passada na minha mente, nenhum tipo, nada, nenhum tipo de memória. Algumas pessoas fazem algum tipo de regressão aí e se lembram que eram, sei lá o que, na vida passada, certo? Como eu nunca fiz isso e não estou interessado em fazê-lo, tá certo? Ok? A verdade que eu sei é que eu vou morrer um dia, que eu nasci e vou morrer. Essa é uma verdade que eu sei. É uma verdade absoluta. Ok? Então todo o risco da minha vida, pelo que eu saiba, está ligado a isso. Beleza? Ok. A fé cristã diz que se você está em Cristo, você é salvo. Se você não está em Cristo, você está condenado. Ok? Ponto. Vamos para outras religiões. Vamos dizer, por exemplo, que exista reencarnação. Ok? Bom. Primeira coisa, eu pratico boas obras na minha vida. Eu sou um cara que tem uma vida de mudança. Sou um cara que busco viver questões de caráter na minha vida todos os dias, apesar de todas as lutas e dificuldades. Ok? Digamos que a questão da reencarnação esteja correta, o máximo que vai acontecer em tudo isso é eu reencarnar novamente num plano astral maior. Talvez não feinho como agora, talvez mais gatinho, talvez Deus dê mais, né? Talvez mais parecido com o Richard Gere, assim, né? Está certo? Talvez. Mas essa questão é um risco, porque se não houver? E se não houver? Se Cristo é a verdade, amém. Se eu estou nele, amém. Agora, digamos que se a reencarnação é uma verdade, e eu estou enganado com relação a Cristo, o máximo que vai acontecer é eu reencarnar novamente num plano astral superior. Agora, se eu estiver errado e Cristo ser uma realidade, opa. Então, nesse caso, aquilo que a gente chama de aposta de Pascal, né? Pascal falou que 50% e 50% de sim e 50% de não, eu opto por Jesus. Ok? Não apenas 50%, tá uma convicção, mas eu estou dizendo isso para você com relação a isso. Tá ok? Então Deus nos fez assentar em Cristo Jesus, nos ressuscitou nele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por estar em quem? Por estar em Cristo, nós recebemos toda a plenitude, por mais que ela muitas vezes não se manifeste ainda. Mas haverá o tempo em que ela irá se manifestar. Por hora ela se manifesta, às vezes, depende de cada um, né? Aí volta a falar, que bichinho que se alimenta mais? O teu espírito ou tua carne? Se eu alimento mais meu espírito, essa plenitude tem uma tendência a crescer mais. Se manifestar de uma maneira mais plena. Automaticamente, se eu alimento mais a minha carne, há uma tendência do quê? Dessa plenitude ficar muito mais longe de ser plena realmente na minha vida. Talvez nem se manifestar na minha vida aqui na Terra. Tá certo? O mandamento de Deus é que permaneçamos em Cristo. E este é o caminho do livramento. É o caminho do livramento da minha vida e da tua vida. É permanecer em Cristo. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 18. Outra realidade em Cristo com relação a permanecer, que tem que contrastar a nossa vida, nos desafiar a realmente estar olhando para isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aí é uma questão que a gente vai pirar, né? Porque o quanto disso aqui é a realidade na minha vida. O quanto desde o momento em que eu nasço de novo em Cristo Jesus, eu estou caminhando numa vida cristã diária,
de busca, de enchimento do Espírito Santo, o quanto dessa glória realmente está sendo plena na minha vida, diária, de crescimento. O quanto disso está acontecendo na minha vida. É para eu e você sair dessa noite, desse lugar, frustrado mesmo, em crise existencial mesmo. Crise com Deus, com a minha fé, com a igreja, com tudo. É para eu sair daqui querendo me enfiar no buraco, me enterrar, morrer se possível for. Porque essa palavra tem que contrastar com a minha vida e me desafiar a não aceitação da mediocridade diante de Deus. Tá ok? Se a glória de Deus não tem crescido diariamente na minha vida, em manifestações da minha vida, há algo de errado com a minha vida. Isso tem tudo a ver com preguiça, vagabundice, sem vergonhice, cara de pau, com tudo que tem a ver com pecado, com negligência, com o Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida. Quando eu acho que acordar, buscar a Deus, ter um tempo de oração é perda de tempo, há algo de errado. Quando ler a Bíblia é perda de tempo, eu acho interessante em Renovo, né? A gente dá leituras de livros, por exemplo, isso desde que eu estou em Renovo. Desde o meu grupo de pastores, a gente já via esse tipo de realidade. O pastor Edson Barbosa passava livros para a gente ler. Né? Vocês têm que ler tantos livros aí, tal mês, vocês têm que entregar um resumo desse livro. Um resumo não. Na verdade é um equívoco com relação a isso. Né? Eu vejo isso acontecendo comigo, vejo isso acontecendo com a Kátia, vejo isso acontecendo com os outros discipuladores. Né? Vou dar uma pausadinha aqui para dizer que já que tem outras pessoas do outro Renovo aqui, vocês vão escutar o que eu estou falando. Quando eu peço para vocês lerem um livro, ou a Kátia, ou qualquer discipulador de vocês, para lerem um livro, não é para vocês me entregarem um resumo do livro. Que tem uns abençoados que me entregam resumo de 100 páginas. Ele acha que eu vou ler aquilo. Eu já li o livro. Não quero ler o livro. Não me interessa a opinião que ele tem, ou qualquer pessoa que tem, acerca do livro. Que tem gente que fala assim, não gostei da capa, não gostei da contracapa, não gostei do tópico. A questão é bem simples. Quando você for ler um livro que eu, ou qualquer discipulador teu, falar, leia, o único propósito é esse. O que o livro falou comigo? Tem gente que lê o livro e fala assim, tem gente que lê O Coração Selvagem, que é um livro que, para minha vida, quis virar o He-Man, né? Eu quis pegar um cavalo, subir as montanhas, né? Matar dragões, né? Sei lá, virar o Conan, o Bárbaro, alguma coisa assim. Quando eu li esse livro, na minha vida foi isso. No entanto, teve gente que leu e falou assim, cara, comigo esse livro não falou nada. Desconfiei da masculinidade dele na hora, né? Falei, tem uma coisa errada com esse menino. Mas, tudo bem, é um direito dele. É um direito dele ler Coração Selvagem e não ver nada. Olha, sinceramente, Pipe, não falou nada comigo. Amém. Leu o livro? Leio. Então tá bom. Ponto final. E ponto final. Né? Quando a gente trabalha com filmes no Renovo, né? O que esse filme falou com você? Não gostei do enredo. Enredo? Quem perguntou do enredo? Só estou perguntando se o filme falou com você. Não falou nada. Então tá bom. Não falou nada. Beleza. Próximo. Ok? Então, galera, não é resumo e não é uma crítica textual. Certo? É somente o que o livro falou com você. Ponto. Ou o filme. O que falou com você? Nada. Ponto assim, nada. Ponto. Resenha do Pipe a respeito do livro Coração Selvagem. O que o livro falou com você? Nada. Ponto. E devolve. Pronto. Ok? Avante. Então, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esses sendo transformados com glória cada vez maior. Sendo transformados com glória cada vez maior. Quando eu olho para a igreja e eu olho para a minha vida, das duas uma. Ou Paulo viajou na maionese aqui, inventou uma coisa a qual a realidade disso a gente não tem a mínima noção do que seja. Ou talvez isso aqui está denunciando para mim e para você que há algo errado com a minha e a tua vida diante de Deus. Com a minha e a tua vida diante de Deus. Eu queria ver mais na minha vida. Eu queria ver mais na vida de todos vocês. Deus. A glória de Deus sendo manifestada de uma maneira mais evidente.
de uma maneira mais evidente, trazendo uma vida de santificação a priori. A priori. Porque quanto mais perto de Deus eu estou. Quando eu falo mais perto de Deus, eu quero dizer quanto mais o meu coração está inclinado para as coisas de Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais o caráter de Cristo na minha vida é manifestado de uma maneira evidente. Automaticamente, quanto mais longe de Deus eu estou, mais distorcida pode ser o meu caráter. Mais distorcido pode ser. E outras questões mais. Em João 15, no versículo 5, Jesus ele fala assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vou falar novamente. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não existe ministério de evangelismo. Não existe ministério de intercessão, não existe ministério de assistência social, não existe ministério de louvor e adoração, não existe ministério de qualquer coisa que seja sem Ele. Não existe banda que sai pregar o Evangelho sem Ele. Sem Ele você pode fazer o show que você quiser. Sem Ele é tudo barulho. Sem Ele nada acontece. Se você quer fruto na sua vida, quer ver uma vida de frutos acontecendo na sua vida, esteja nele. Mas é para estar nele, não é na Gólgota. Não é fazendo parte do hall de membros na Gólgota, não é ocupando uma cadeira na Gólgota, é nele. Estando absolutamente nele. Amém? Amém? Permanecer em Cristo é o desafio meu e teu. Permanecer. Porque eu já vi assim, gente que crê em tanta coisa, e na hora que essas questões têm que se manifestar de verdade, a gente não vê isso de maneira evidente. Eu ouvi uma frase ontem, conversando com um amigo meu, teólogo, ele falando a respeito da eleição, não sei por que a gente estava conversando, né, e como o meu apelido é Pipe, ele ficou falando, você que é o John Piper, né? Ficou me comparando ao ultra radical calvinista John Piper, né? Que se você quer ver um cara radical em questões de calvinismo, de eleição e predestinação, vá lá no YouTube e digite John Piper, ou então digite Paul Washer. Aí você vai ver o que é predestinação nos seus mais extremos, nos seus ultra radicais nessa questão de predestinação. E, moral da história, eu não sei por que eu ele começou a me comparar nessa questão com o John Piper de brincadeira, né? E entrou no assunto de falar sobre eleição, sobre predestinação. E ele me falou uma frase a respeito de Lutero, que aquilo, na hora que ele falou aquela frase, aquilo me impactou. Lutero falou uma questão a respeito da eleição. Ele falou assim: não se considere um eleito enquanto você não ver na sua vida uma santidade. Enquanto você não vê na sua vida santidade, não se considere um eleito. É isso que ele falou. Não se considere um eleito, enquanto não vê na sua vida uma vida de santidade. Na hora que ele falou aquilo me impactou, né? Porque tem gente que acha que é isso, né? Se eu sou um eleito, então eu vou para a galera. E se eu sou eleito, Deus de alguma forma fará alguma coisa na minha vida. Permanecer nele.